Pessoal, dando continuidade agora, nós vamos falar dos jardins contemporâneos. E aí tem uma infinidade de, de jardins possíveis, é, desde jardins tropicais, jardins rochosos, verticais, filtrantes, jardins sensoriais, e uma infinidade, hortas, é, ajardinadas. Então você consegue trabalhar uma horta com vegetais de formas diferentes. Isso é interessante. Por exemplo, no Jardim Botânico de Belo Horizonte, isso talvez seja, aqui não acho que não tem tanta essa pegada porque o pessoal já conhece, mas no Jardim Botânico de Belo Horizonte, para vocês terem noção, tem uma horta em forma de jardim, que com hortaliças coloridas e forma um jardim um tanto peculiar, né? E para um habitante de cidade grande é interessante às vezes. Você entrar em contato de onde vem o vegetal, né? E como ele está em natura. Então é uma coleção dentro do Jardim Botânico de Belo Horizonte que ali faz sentido, ali é interessante. Os jardins tropicais, eles têm, eles acompanham a arquitetura contemporânea, moderna, e são jardins com espécies, em geral, nativas ou espécies tropicais. Então, um grande uso de espécies tropicais dentro desse projeto de arborização. Aqui no exemplo do Palácio do Itamaraty. Outro exemplo é o Aterro do Flamengo. O Aterro do Flamengo é o Burle Marx, um dos maiores paisagistas do Brasil. Ele era um paisagista contemporâneo. Tem, tem uma palestra que eu participei uma vez da Zanusa, que é uma pesquisadora de anatomia consagrada, velha, ela contando, uma das melhores palestras que eu já fui, porque ela não foi num congresso de botânica, que ela não foi falar do trabalho e tal. Ela falou da vida dela, dos trabalhos da vida dela, e ela trabalhou muito com espécies de campo rupestre. E aí ela falando, tal coleta, quando eu descobri essa espécie, que leva o nome dela, inclusive, é, foi eu, Burle Marx, eu fico imaginando como era a vida dela, né, os campos dela, com esse pessoal desbravando essas espécies potenciais para o paisagismo. Mas aqui o interessante do Aterro do Flamengo é que foram usadas espécies nativas na arborização do Aterro do Flamengo. Então, está dentro da cidade, mas está usando espécies nativas para essa arborização urbana. Então, está trazendo um pouco a cidade para de volta às origens, né? Isso é bem interessante, essa ideia do paisagismo contemporâneo do Burle Marx. Outro exemplo são os jardins rochosos. Então, jardins de cactos, suculentas, jardins em pequenos ambientes, né? Jardins em vasos. E hoje está muito comum, por mais pequeno que seja o seu espaço, você consegue ter um jardim, seja num grande vaso, num vaso pequeno, um terrário e seja o que for, mas você consegue ter plantas no seu ambiente. Jardins verticais, então eles podem ser inúmeras formas, você pode preencher a parede, por exemplo, com espécies pendentes, tipo uma samambaia, ou simplesmente criar prateleiras pendentes onde você tem o jardim. Então, esse conceito de jardins verticais, ele otimiza o espaço. Então, onde não tem muito espaço, você consegue ter o verde, você consegue ter algo diferenciado, e é bem legal, né? Aqui em casa o que mais tem é jardim vertical.
Jardins filtrantes. Esses jardins filtrantes é interessante por quê? Porque eles trabalham como tratamento de água. Então, existe um tratamento de água baseado de esgoto, né? Baseado em jardins filtrantes. Do lado do laboratório do Carlos ali, de solos, tem um experimento do professor Edio, que era um jardim filtrante com capim vetiver. Podem ser usadas outras espécies com maior potencial, com espécies com maior potencial paisagístico, né? Mas só de transformar algo que é um tratamento de esgoto em uma camada verde, você já muda a paisagem. Né? O tratamento convencional aberto, você tem uma lâmina de esgoto fedorento e ali você vai ter um gramado ou o que for sem cheiro. Então é muito melhor. Jardins sensoriais, exemplo de jardim sensorial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Bauru, Curitiba. Então, jardim sensorial, gente, ele não precisa de muita estrutura. Ele precisa de canteiros levemente suspensos, então bancadas, com espécies aromáticas, espécies que vão ter cheiro. Ele tem um aspecto de inclusão muito grande. Por quê? Ele é feito e desenhado para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Mas você pode simular isso, colocar vendas, que a pessoa expanda os seus sentidos e faça percorra o caminho, porque esse caminho é autoguiado. E tem toda essa interação. Então é algo lúdico e bem interessante. Em geral está dentro de jardins botânicos ou alguns outros lugares de visitação, né? Mas em geral em jardim botânico. Então com isso, pessoal, a gente encerra essa parte de falar dos jardins antigos, dos jardins da história, né? A evolução dos jardins. Existem N outros tipos de jardim que podem ser colocados, mas eles são misturas e aqui é só uma passada de como está como tá se comportando o paisagismo nos dias de hoje, né? E aí hoje o pessoal tá pensando muito em micropaisagismo, tá muito em moda, né? Principalmente com a pandemia, o pessoal quer transformar a casa em algo mais confortável, principalmente pelo trabalho em AD, né? Então você tem às vezes uma necessidade grande de disso. Então é isso, até mais.